Hoje eu preciso te contar um segredo. Você vai morrer. Hoje mais ainda, porque encerra os 30 dias. É a última mensagem da nossa série 30 dias para viver. E a ideia da série, vocês lembram desde o início, era que a gente pensasse o que nós iríamos fazer se tivéssemos apenas mais 30 dias de vida. Então hoje a gente encerra. Claro que eu oro para que você não morra hoje, mas permaneça conosco mais tempo. Mas tem que orar até por mim mesmo. Deus decide esse negócio. Vocês lembram que a gente começou na primeira mensagem falando sobre assumo o compromisso de viver. E no assumo o compromisso de viver, se vocês lembrarem bem, eu trouxe uma imagem para vocês que ia nortear toda a série, que era a imagem de uma lápide. Lembram disso? Então nós temos a data de nascimento, a data de morte, de falecimento, e temos um traço. E a única coisa que nós podemos controlar nessa história toda, mal é o traço. Você não decide quando nasce, não decide quando morre, mas você pode decidir como vai viver. Como você aproveitará esse presente precioso que é a vida que Deus deu a você e deu a mim. Por isso vamos recordar para a gente poder entrar na última mensagem. Sua vida na terra ela é única, Hebreus 9, 27, e ela é breve, ela é curta, conforme Tiago 4,14, que diz o que é a vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo, depois se dissipa. Então é necessário que a gente viva uma vida de forma autêntica, porque o nosso tempo é muito limitado. A gente precisa viver uma vida de forma autêntica, de forma ousada, entender e aceitar o fato de que nós só temos uma única vida e de que a morte vai chegar para todo mundo, nos libera a viver uma vida mais autêntica e a parar de sobreviver, que é o que muitas vezes nós temos visto e temos vivido. Nessa noite a gente vai conversar sobre o último tema, que é morra para viver. Quando o fim, na verdade, se torna um grande começo. É como Jesus disse para nós em Mateus 16, 25, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrar a vida. Por isso, hoje a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. Eu sei que ao longo da vida a gente tem muitos objetivos. Eu acredito que vocês devem ter objetivos de vida. Acredito que vocês devem pensar o que querem da vida. Talvez alguns sonhos. E a gente luta durante muito tempo para alcançar alguns desses sonhos. A gente fica tentando fazer o melhor. Muitas vezes a gente vai para o papel e tenta pensar em vários projetos. Ou a gente sonha acordado, eu sonho dormindo mesmo. Mas nem sempre a gente consegue sair do lugar, nem sempre a gente chega ao objetivo, por mais que a gente lute, por mais que a gente tente, por mais que a gente estude. E aí parece que a vida vai passando e vai perdendo a graça, porque a gente não vai alcançando as coisas. Mas você que está aqui hoje, se você realmente morrer essa semana, você vai morrer realizado? Se você morrer essa semana, você tem certeza que viveu uma vida que valeu a pena viver? Se você morrer essa semana, você poderia dizer como Paulo, que o morrer é lucro? Porque viver uma vida que valeu a pena com Cristo, então morrer está tranquilo? Se a resposta para esta pergunta, qualquer uma delas, foi não, então eu tenho uma nova pergunta para você. O que você está fazendo para mudar essa situação? Se você entende que de repente não, eu acho que eu precisava viver mais coisas, eu não vivi uma vida ainda que vale a pena. Muita coisa vale a pena, mas não me sinto realizado. Eu não posso dizer, combati o bom combate, guardei a fé, estou tranquilo, encerrei minha carreira numa boa. Eu não posso dizer isso com 100% de certeza. Então, o que é que falta para mudar? O que está faltando para as coisas serem diferentes?
Na maioria das vezes, a gente reconhece que falta algo. A gente reconhece que quer viver melhor. A gente reconhece que não está vivendo tão bem para a nossa família como gostaria, que a gente não vive tão bem para Deus como gostaríamos, que a gente não realizou coisas que gostaríamos de realizar, que a gente não deixou uma marca nessa terra, que a gente não ajudou as pessoas e que se morrêssemos hoje, simplesmente passamos. Mas o problema é, por que não faz algo para mudar? Se continuamos a fazer as mesmas coisas, como a gente espera viver algo diferente? Se continuamos a viver do mesmo jeito, como a gente espera realizar o que a gente quer? Se acredita mesmo que só porque você tem uma intenção de realizar algo, a intenção de ter uma boa vida, que simplesmente a boa vida acontece? Boa vida aqui que eu digo, obviamente, é uma vida que valeu a pena, mesmo com batalhas. Uma vida que valeu a pena viver de verdade. Eu conheci uma pessoa certa vez que me impressionou, porque no auge dos seus 90 anos, esta mulher dizia assim: não, eu estou preparado para morrer tranquilamente. Eu dizia para a senhora: sério mesmo? Era sério, eu vivi uma vida extraordinária. Eu conheci pessoas que Deus me permitiu, eu ajudei pessoas. Na igreja que eu fiz parte, eu dei aula de EBD e eu sei que muitas vidas foram transformadas. Então, eu tive um bom esposo, tive um bom casamento, meus filhos estão bem na presença de Deus, meus netos hoje eu ajudo eles a falar de Deus para eles. Se Deus me levar, eu estou tranquilo. Quantos de nós podem fazer isso? Mesmo com muitos anos de vida. A gente insiste em ficar repetindo, ao invés de mudar. Albert Einstein definiu isso da seguinte forma: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar que vai ter um resultado diferente. É insano. Se você continuar a somar 2 mais 2, sua resposta será sempre 4. É assim, Dinho? A contabilidade não adianta. O cara tem uma conta no vermelho e vira para você: faz virar azul. Não, vai continuar no vermelho. Não tem o que fazer. Para mim que estudei administração de empresa, eu sei que se a pessoa está administrando mal, ela vai estar fadada a fracassar. Não tem onde fugir. Trabalhei certa vez com comércio exterior e a empresa que a gente prestava serviço entrou num círculo viciante, que é trocar faturas, e aí ela obviamente pagava uma certa quantia ao banco, uma porcentagem ao banco, para poder fazer dinheiro rápido. E aí o cara acha que está fazendo dinheiro rápido. Eu tenho que pagar salário, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Só que ele foi sistematicamente fazendo o quê? Perdendo dinheiro. Até que chegou uma hora que não soube. E era uma super empresa, muita coisa, um patrimônio enorme, numa área, que para não ser muito identificado eu não vou dizer, mas numa área que meu pai sempre dizia para mim assim: ó, nesta área o cara para falir tem que ser artista. E eles conseguiram falir. Porque é insano fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Se você quer ter uma vida que vale a pena, não tem outro jeito. É necessário fazer alguma coisa diferente do que o que você está fazendo até hoje, querido. Se você está aqui nessa noite, está olhando para mim pensando: mas eu tenho uma vida boa, ela está tranquilo, eu posso morrer tranquilo. A mensagem dessa noite talvez não te ajude muito. Mas você tem algo que incomoda a sua vida. Se você acredita que deveria estar vivendo melhor, se você entende que a vida abundante de Jesus é algo que pode ser ainda melhor. E eu, de novo, quero repetir que eu não estou falando de ter um dinheiro, isso é Deus com vocês. Pode ser que ele te dê um dinheiro ou não, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de vida. Muita gente, às vezes, que quase não tem dinheiro, tem uma vida abundante. Muitos que têm muito dinheiro até se matam porque não conseguem viver, mesmo com fome e dinheiro. Então não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de viver.
Se você reconhece o estilo de vida, se você é como Jesus diz em Mateus 9:12, né? Não são os que têm saúde que precisam de médicos, são os que estão doentes. Então, se você reconhece que sua vida precisa de algo diferente, nós vamos meditar um pouco nessa noite sobre isso. De fazer coisas diferentes e de talvez reavivar algumas coisas que deveriam ser feitas. Por isso, nessa noite eu gostaria de te dar 4 conselhos, apenas 4 conselhos que vão te ajudar a viver uma vida que vale a pena ser vivida. A viver uma vida em que você não precise escutar de um médico que você só tem 30 dias para realmente mudar alguma coisa. Mas que você pode mudar hoje, começar a mudança agora. E seja para viver 1 mês, 1 ano, 10 anos ou 100 anos, não importa, viver uma vida que vale a pena ser vivida. E o primeiro conselho que eu quero te dar, que muda toda a perspectiva da nossa vida, é: acredite que você foi criado para ser eterno. Apocalipse 21:4 nos diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha, quando o Apocalipse diz para nós que Ele, Deus, um dia vai enxugar toda lágrima, um dia vai tirar toda dor, um dia vai acontecer algo, o que a Bíblia está dizendo? Que há um depois, que há uma esperança para um depois, que por mais que nós tenhamos sofrimentos nessa terra, existe um depois, mas isso só acontece, essa esperança só brota no coração daqueles que finalmente entendem que existe sim um Deus e que você foi criado por Ele, que você não é um acidente biológico, que você não está nessa terra meramente para consumir a terra, mas que você está aqui por um motivo, porque um ser inteligente, um ser criador, Ele projetou a sua vida. Efésios 2:10 diz para a gente que nós somos criados por Deus para as boas obras que Ele preparou para nós antes da fundação do mundo. É um ser que olha para toda a história como se fosse um único dia. Para Ele tudo é um só, porque conhece todas as coisas e domina todas as coisas. Quando você adquire essa perspectiva eterna, quando nós conseguimos finalmente entender e acreditar, absorver e viver de acordo com o fato de que existe um Deus, toda a perspectiva da nossa vida é transformada. Porque se eu entendo que eu não estou aqui meramente por um acidente biológico, então eu entendo que a morte não é o fim, ela é apenas uma passagem. E aí você precisa se perguntar como está vivendo. Mas eu preciso que você compreenda uma verdade. Queridos, vocês só conseguirão viver de verdade quando estiverem prontos para morrer. Só dá para viver de verdade quando eu estou pronto para morrer. E eu só posso estar pronto para morrer sem medo quando eu tenho garantia de vida. E só há um ser que pode me dar garantia de vida: Deus. Este é o ponto da vida. E eu digo mais ainda para você: Deus tem ofertado vida e você pode recebê-la. O problema é se você quer viver. 1 João 5, versos 11 e 12 diz assim para nós: E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Se você não tem a Jesus na sua vida, se você não tem o Filho de Deus no seu coração, então eu entendo por que você tem medo de morrer. Consequentemente, eu entendo por que você não consegue viver. Se você afirmar para mim que conhece a Cristo, que recebeu a Cristo no seu coração, e ainda assim você está com medo de morrer e com medo de viver, algo está errado. De repente você conheceu um outro Jesus, não é o Jesus que a gente lê na Bíblia, não. Te pregaram um Jesus diferente. Não tem outra forma. E ainda digo mais: a segurança de vida é ofertada para você hoje.
Eu estou pregando para você agora a palavra da vida eterna de Deus. Logo, se você compreende a mensagem, você pode dizer: Deus, eu quero receber o seu filho na minha vida hoje. Então não tem nem desculpa para você saber, não sei o que fazer ou quando fazer. Você pode fazer hoje. E se você disser para mim: pastor, eu já recebi Jesus, então está na hora de viver conforme Ele quer. Tem alguma coisa errada. Porque quem verdadeiramente recebeu Jesus e tem a segurança de que pode morrer hoje, não precisa ter mais medo da morte, logo pode olhar para a vida e viver a vida de verdade, viver a vida abundância que a videira nos oferece, viver o máximo que Ele nos dá. E aí então eu vou te dar o segundo conselho que vai te ajudar nisso. Se você já tem vida, já recebeu Cristo, o segundo passo é: entenda que Deus te colocou nessa terra para uma missão sobrenatural. João 15,16 diz: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para que vocês irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha só que maravilhoso. O próprio Deus te escolheu, o próprio Deus te dá vida, e Ele te dá condições de nesta terra verdadeiramente ser alguém que produz um fruto, e um fruto que permanece. Uma vez que eu tenho Jesus na minha vida, o segundo passo necessário para a minha vida é apenas descobrir o que Ele quer de mim. O que falta para você viver? Entender o propósito de Deus para a sua vida. Você sabe qual é? Você sabe o que Deus quer de você? Aqueles que entendem o propósito de Deus, aqueles que entendem a missão que receberam, aqueles que entendem que estão nessa terra para abençoar pessoas, para amar pessoas e se relacionar com Deus, estes começam a viver, começam inclusive a compreender o que diz Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. São essas pessoas que conseguem compreender que podem enfrentar seja qual for a provação, porque como diz o apóstolo Tiago, toda a provação foi dada para o meu crescimento. Quando você não entende sua missão de vida, quando você não entende realmente o que é viver com Deus, vai viver reclamando o tempo todo. Nada dá certo, nada está bom, tudo está, tudo dói, tudo isso, tudo aquilo. Quando eu cheguei hoje de manhã, encontrei com o irmão Zaí. O irmão Zaí falou assim: pastor, se eu fosse me entregar para as dores da minha idade, da irmã Zaí, se eu fosse me entregar para as dores da idade, eu não estava aqui não, mas eu estou aqui firme e forte com o meu Jesus. Aí eu parei e falei: bom, já tomei começo, se eu estava pensando em reclamar de alguma coisa, o irmão Zaí já falou assim: nem começa a reclamar de nada. Eu me lembro uma vez conversando com o irmão Alvino, às vezes preocupado com a dor da coluna, ele falou assim: não, pastor, chegou uma hora que a gente se acostuma um pouco com essa dor, né, irmão Alvino, e continua trabalhando e vivendo. A dor, as dificuldades da vida, tudo isso a gente consegue enfrentar. Sabe o que eu não consigo enfrentar? O vazio de uma vida sem Deus, o vazio de uma vida sem propósito, sem objetivo, o vazio de uma vida sem sentido. Nós não fomos criados para viver sem sentido. O ser humano precisa ter objetivo. O ser humano que não tem sonho, o ser humano que não sabe para onde vai, está morto, não consegue viver bem. Pode receber o maior salário que for, pode dar muito dinheiro, não consegue lidar com isso. Vocês sabiam que eu esqueci agora a porcentagem, mas é uma porcentagem altíssima de pessoas que ganham na loteria, Mega Sena, esses negócios tudo, terminam com menos dinheiro do que tinham quando ganharam? Sabia disso? É verdade. Lembra que eu falo para vocês? Não tem envolvimento que ajude quem não sabe onde está chegando. O cara recebe um monte de dinheiro, mas não sabe lidar com dinheiro, ele não tem objetivo de vida, ele está gastando. Ele não sabe, ele começa a ser dominado pelo dinheiro. Quando você vive uma vida com Deus,
quando você tem ciência da sua missão com Deus, tudo o que Deus dá para a sua vida serve para quê? Para você continuar vivendo a sua missão. Na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, em cada lugar onde você está. Aí, os bens e todas as coisas, eles não te dominam, mas é você que domina eles. Porque eles são usados para que você glorifique a Deus. Eles são usados por uma vida que vale a pena ser vivida. São usados por uma vida que quando você olha para trás e fala, foi bom. São usados por uma vida que você encontra pessoas, depois de alguns anos, a pessoa olha para você, eu tenho que te agradecer. Uma vez eu vi um artista, se não me engano, foi o Márcio Smelly, ele falando de quando ele não tinha dinheiro, e pessoas que ajudavam, davam as coisas para eles. Então, quando ele estourou, né, quando virou um grande artista, ele disse assim, não, eu sou muito grato a essas pessoas que me ensinaram, porque eu estive lá embaixo e eu não tinha nada. A gratidão veio de alguém que encontrou um motivo para viver. Qual o seu motivo para viver? Queridos, se você entender o que diz a palavra, e entender o propósito de vida de Deus para você, então você está preparado a dar mais um passo. Primeiro eu preciso entender e acreditar que eu sou eterno, eu fui criado para uma vida eterna. Depois eu entendo a missão que Deus quer, pelo período que Ele me quer na terra, e aí eu passo para o terceiro ponto. Decida investir a sua vida no que vai durar para sempre. Isaías 48 diz, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Todos os princípios eternos da palavra de Deus permanecem. O nosso Deus é eterno, é Ele que permanece. Tudo mais passa. Então, se você investe a sua vida toda, lembra que a gente conversou um pouco semana passada? Mas eu quero a casa dos meus sonhos. E você só trabalha por uma casa pega fogo, uma casa cai. Vai conversar com o pessoal, inclusive, por favor, olhem em casa, para as pessoas do México. Terremoto, após terremoto, um monte de gente morrendo, um monte de casas destruídas. Não é eterno. Vai embora. Mas o meu sonho era ter um super carro. De novo, você pode ter uma boa casa, você pode ter um bom carro. O que você não pode é jogar a sua vida toda nisso. Mas eu estou trabalhando porque o meu sonho é ter um carro. Tá bom. Só basta bater outra vez para destruir ele. Mas pastor, você não está entendendo. Meu sonho é ter muito dinheiro. Porque tendo muito dinheiro eu vou fazer um monte de coisa maneira. Só basta uma crise econômica para você perder tudo. Ou um ladrão. Hoje em dia um hacker limpa a conta do banco e nem sempre você consegue recuperar. Nada disso dá segurança de vida. Eu conversando uma vez com um rabino, um amigo meu, e ele dizia assim, você sabe por quê que dificilmente um judeu entra no desespero? Eu falei, não, ele disse assim, é difícil ver judeu pobre. Eu disse, é difícil. E você sabe por que também quando perde tudo não entra em desespero? Por quê? Primeiro porque pela história dos judeus eles já se acostumaram muitas vezes a serem invadidos e a perderem tudo. E ele falou assim, é fácil. Os crentes têm um hábito de decorar versículo. Não é assim? A gente decora alguns versículos, só decora o que interessa, mas decora alguns versículos. Ele fala que os judeus eles aprendem os princípios que a palavra de Deus ensina. Então o que acontece? Quando ele perde tudo, vamos pegar o princípio financeiro, que é uma das coisas que deixa todo mundo atribulado. Quando ele perde tudo, e ele tem muitas vezes que mudar para ir para outro lugar, o que ele faz? Ele aplica todos os princípios financeiros que ele aprendeu na palavra de Deus, e o que acontece com a vida dele? Ele volta a crescer de novo. Só isso. Se eu tenho um manual de vida, mesmo que eu perca tudo, se eu seguir um manual, eu volto a viver. Porque eu não perdi ainda o bem mais precioso do meu tempo na terra, a vida.
Investir em coisas que o ladrão não pode roubar é investir em coisas eternas. E investir em coisas eternas é fazer conforme Jesus nos ensinou. Vocês lembram o que Ele nos ensinou? Sabe me dizer pelo menos um princípio eterno que Jesus nos ensinou e que para mim, eu venho falando ao longo dessa série para vocês, que é o principal princípio eterno que você pode fazer no tempo de vida nessa terra. Alguém sabe me dizer? Hã? Pode falar. O que você estava citando? Deus sobre todas as coisas é o próximo da gente mesmo. Nó, que é isso? O Paulo já deu um show agora. O principal princípio eterno de vida. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. É nele que está a minha vida, minha segurança, tudo o que eu preciso. Eu não posso contar por homens. Pessoas morrem, pessoas abandonam. Deus está comigo. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas e tenho Ele como princípio eterno, não importa o que aconteça, eu sei que eu posso viver e vencer. E o segundo princípio eterno é amar pessoas, porque a minha casa pode ser destruída, meu carro pode ser batido, o dinheiro pode ser roubado, mas o amor dado a alguém, ele frutifica. Pegue alguém detonado e dê amor, ensine, cuide. E um dia você pode ver aquela pessoa tendo uma vida maravilhosa. Não estou dizendo que ela vai fazer grandes coisas humanamente dizendo, mas só o fato de ter uma boa vida, de construir uma boa família, você vai olhar e vai dizer, valeu a pena. Por que a gente investe nos filhos? Eles vão te dar algum retorno financeiro? Você investe no filho porque Deus mandou. E você dá amor, carinho, ensina as coisas. E o que um pai e uma mãe, no final das contas, espera ver dos seus filhos? Vê-los serem bem-sucedidos. Claro que quando ficar velho, eles cuidarem da gente, melhor ainda. Mas o principal, porque você nem sabe se vai ficar velho, é o quê? Se eu ensinei bem os meus filhos, se eu dei uma boa educação a eles, eu posso morrer em paz, porque eu sei que eles podem continuar. Eu conheci um advogado fera, ganhou muito dinheiro, tem escritório em vários lugares do país. E ele dizia o seguinte: meu pai foi muito pobre, trabalhava na roça. E ele disse assim: olha, eu não tenho estudo, eu não tenho dinheiro. Eu só tenho uma coisa, minha força de trabalho. Eu vou te educar e depois eu vou com você e seu irmão, eu vou ralar para dar a vocês um bom estudo. E aí, meus filhos, trabalhem e façam o melhor com tudo que eu ensinar. E os dois se deram bem, cada um na área escolhida. Um virou contador e o outro advogado. Receberam do pai, eu tive que receber. Mas quantos outros o pai não pôde nem dar um estudo realmente, faculdade nem nada disso, mas aprendem de vida e se tornam boas pessoas, constroem boas famílias e impactam a vida dos próximos. Entenda, invista em coisas que vale a pena ser investido. Invista em coisas que ficam. As outras você pode ter, mas elas podem acabar. Não é problema nenhum ter, não é problema ser rico. Deus te abençoe. Vou ficar feliz se cada um de vocês puder comprar carro, casa e tudo mais. Deus continue abençoando ricamente. Não é pecado ter dinheiro. Não é nenhum problema vocês terem dinheiro. O problema é vocês serem dominados pelo dinheiro. É ele começar a mandar na vida de vocês. Lembra o que a palavra diz? A palavra diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. É isso? Não, ela diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Entendendo tudo isso, eu sei que talvez você possa estar olhando para mim achando meio cansativo, né? Meio repetitivo. Pastor, esse negócio é chato. Pode ser. Ou talvez você escute isso tudo essa noite e pense: ah, mas eu ainda acho que isso não é para mim. Isso pode acontecer. Porque ao longo da vida a gente perde uma coisa muito importante. Muitas vezes nós vamos sendo tão machucados ao longo da vida, ou a gente trabalhou tanto, a gente fez tantas coisas, que a gente começa a perder a paixão.
paixão, gente, é o que move esse negócio todo. Não existe ninguém que fez grandes feitos que não era apaixonado pelo que fazia. Não é à toa que, inclusive, a gente chama os últimos momentos de Cristo que Ele fez por nós como a paixão de Cristo, a entrega total. Porque a paixão, tirando a questão de casal, a paixão realmente é o fogo, aquilo que arde dentro do coração. Quem quis montar uma empresa, ele se apaixonou por aquela ideia, por aquele negócio, ele se entusiasma, ele vai fazendo. Os grandes inventores de muitas das coisas que nós temos hoje foram pessoas que eram apaixonadas por criar coisas, por transformar coisas. É a paixão que move o mundo. É a paixão que faz a coisa realmente andar. Quando a gente perde o fogo da paixão, aí a vida fica meio tranquila. Aí a gente vive deixa a vida me levar. Aí a gente começa a sobreviver e não mais a viver. Porque viver pressupõe paixão. Se você educa os seus filhos sem paixão, você não educa. Fica pesado, chato. Esses meninos só dão trabalho. Eu vou explicar de novo com Lucas e Meri. São 3 meninos, dá trabalho. 3 meninos dá trabalho. Se eles perderem a paixão de fazer o que Deus mandou e realmente de amar os filhos dele, nossa, vai dar muito mais trabalho do que já dá. Perder o fogo da paixão na vida faz isso. Então o quarto conselho nesta noite é: viva apaixonadamente até o fim. Até que Deus te chame. Nós precisamos fazer tudo na vida apaixonadamente. Se eu vou para o meu trabalho, eu preciso fazer aquilo com paixão, com vontade. Se eu vou na igreja, eu faço com vontade. Se eu vou estudar, eu tenho que fazer com vontade, senão tudo é muito mais pesado. Tudo é muito mais difícil. E a gente desiste. A palavra fala para nós em Marcos 12:30: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Vocês acham mesmo que isso é um amor sem paixão? Sem fogo, sem vontade? Se fosse, ele ia falar: oh, meu Deus, faz aí de qualquer jeito. Mas não, Cristo fez questão de dizer que há uma entrega total, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Paulo escreve para nós em Romanos 12:11: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. E fervor é o que a gente precisa ter, não marasmo, não aquela coisa mais ou menos, não aquela coisa forçada. Fazer as coisas por obrigação não te levará para mais perto de Deus. Fazer as coisas por legalismo não te tornará um crente melhor. O que torna um crente verdadeiro é amor, é paixão, é ter Deus em primeiro lugar. O profeta Jeremias disse para nós o segredo de encontrar Deus. Vocês lembram? O próprio Deus revelou para Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É de todo o teu ser, com toda a tua força, com toda a tua alma, com tudo que você tem. É entrega 100%. É entrega total, sem reserva. E na vida a gente precisa disso. Mas de repente você fala: mas manter a paixão, esse fogo é difícil. Como é que a gente mantém a paixão de vida? Como é que nós mantemos uma vida que vale a pena? Como é que a gente mantém uma vida que realmente valeu? Cada dia que eu acordo, ela vale a pena acordar. Em primeiro lugar, a gente precisa de amor. Amor é o combustível, é o alicerce da paixão de vida. Sem amor, nada disso funciona. É o amor que mantém o meu relacionamento com Deus crescendo. Assim como é o amor que mantém um casamento, é o amor que mantém você cuidando melhor do filho, também é o amor que te mantém com Deus, é o amor pelo meu trabalho que faz eu trabalhar melhor.
É o amor por aquilo que eu estou estudando, é o amor pelo que eu faço, é o amor pelas pessoas. O amor é o que move a nós. Se não há amor, não há combustível de vida. E como é que então que eu reacendo o amor? Como é que eu reanimo o amor quando ele estiver apagando, ou quando ele estiver mais ou menos? Bom, você lembra quando você se converteu, por exemplo? Vocês ainda lembram quando se converteram? Jim falou que lembra. Pois é. Quando uma pessoa se converte, normalmente, ela começa a ler a Bíblia toda sem parar. Eu li ainda na primeira semana o Novo Testamento inteiro. Primeira semana de convertido. Eu não conseguia parar de ler. No primeiro ano de convertido eu já tinha lido a Bíblia toda. A vontade de estar lendo a Bíblia, de orar, de tentar conhecer esse Deus que era novo para mim. A vontade de estar com os irmãos na igreja, de aprender, de cantar. Tudo isso foi para mim. Eu estava contando para o Hudson, por exemplo, que eu era muito desafinado. Ainda sou, mas eu era horrivelmente desafinado. E aí eu vi o coral da igreja onde eu estava fazendo uma cantata de Natal linda. E aquilo, eu falei, eu tenho que cantar o coral. E eu procurei o vídeo de música da igreja. É meu amigo até hoje. E aí ele fez um teste assim, ele deve ter sentido pena de dizer que eu era muito ruim. Falou, não, vamos fazer o seguinte, cara, vamos ver a modulação de voz, eu vou te ensinando, e à medida que você for crescendo, você vai chegar ao coral. Então eu tinha um objetivo, eu queria cantar o coral. E quando você tem essa paixão e vontade de fazer algo, eu queria aprender, mas eu não podia pagar os cursos. E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu sei que você não pode pagar, tá? Porque ninguém na minha família era crente, só eu. Meus pais não iam nunca investir para mim poder fazer nada. Minha mãe nem estava falando comigo, porque era minha família muito católica. Então minha mãe parou de falar comigo, várias pessoas da minha família pararam de falar comigo quando eu fui para a Igreja Batista. E aí ele falou assim, faz o seguinte, você trabalha comigo, me ajuda a organizar o Ministério da Música, pastas. Então eu virei secretário de todos os corais da igreja, eu carregava coisa para cá, para lá, ajudava aqui, ajudava ali. Meio que a adolescência faz tudo, né? Tudo eu fazia para ajudar. Aí ele me ensinou flauta, ele me ensinou a reger, ele me ensinou teoria musical. Aí não demorou muito, começou o coral de homens. Aí ele falou assim, não, vai cantar primeiro com os homens antes de ir para o coro principal. Eu comecei a cantar com os homens. Aí começou o coro de adolescentes, eu comecei a cantar o coro de adolescentes, depois me tornei regente do coro de adolescentes, regente do coro feminino, regente do coro de homens e cantei o coro principal. Paixão, vontade. E quando eu estava aprendendo a reger, como todo mundo está aprendendo a reger, não sei se o senhor foi assim com você, muitas vezes eu estava andando na rua e começava a bola outra frase. Porque na minha cabeça eu estava cantando um hino e eu começava a reger o hino no meio da rua. Amor pelo que você faz. Então, sabe qual é o segredo de você reativar esse amor? Volte a fazer o que você fazia quando você se converteu. Volte a buscar ler a Bíblia direto como você lia. Volte a orar como você orava. Volte a querer realmente fazer as coisas e trabalhar na igreja como você fazia. Para de dar desculpa de idade, de tempo, disso, daquilo, daquele outro, e faça o que fazia no seu primeiro amor. Nós temos o hábito de chamar de primeiro amor. Deus para mim é o único amor. Graças a Deus até hoje, e muitos de vocês já viram isso quando a gente começa a conversar sobre Bíblia, vocês viram que eu não tenho tempo. Minha esposa fala que o olho começa a brilhar, eu amo isso. Eu amo falar da palavra de Deus. Eu amo ajudar pessoas. Eu amo ver quando alguém está ali. Tem gente que vai para o meu gabinete, mas pastor, eu não quero ficar te incomodando muito não. Eu falei assim, você me incomoda quando você não pede ajuda. Porque aí a gente descobre depois que está tudo destruído, que podia ter ajudado antes. Isso me incomoda. Me pedir ajuda não me incomoda. Amor. Ame o que você faz. E você fará tudo diferente. Para você também manter a paixão, é necessário você ter integridade.
E vamos definir bem integridade. Integridade é ser inteiro, ou seja, o discurso e a prática precisam estar alinhados. E quando você perde a integridade vai corroer a sua paixão de vida. E acredite, no mundo hoje, ainda mais no nosso país, está difícil essa integridade. A palavra de Deus diz para nós: seja o vosso sim, sim, e seja o vosso não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Nós precisamos ser íntegros. Se eu digo que acredito em algo, é daquele jeito. Se eu digo que sou cristão e acredito na Bíblia, eu vivo como a Bíblia manda. Se eu não vivo como a Bíblia manda, eu sou mentiroso e hipócrita. E isso vai corroer a paixão da minha vida. E aí você não entende por que não consegue fazer as coisas. Se você diz assim: pastor, saúde é a prioridade da minha vida, mas vive comendo um monte de porcaria, você não é íntegro. Seu discurso e sua prática não são iguais. Então isso vai corroendo a paixão da sua vida. Se você diz assim: família é primordial na minha vida, mas você vive trabalhando sem parar e não se importa muito com a hora do trabalho, ao invés de lembrar do tempo da família, no tempo que está com a família está pensando no trabalho ou em outras coisas, ao invés de pelo menos naquele tempo se dedicar à família, não investe dinheiro na família, ou se enche de dívida e aí não consegue fazer as coisas na família, consequentemente você vai me dizer que família é sua prioridade? Você não é íntegro. Íntegro é alguém que tem o discurso e a prática igual. Falta de integridade vai corroer a paixão da sua vida, vai tirar forças da sua vida e vai te atrapalhar a viver de verdade. Outra coisa necessária para se manter a paixão é perdão. Já falamos sobre isso um monte de vezes, eu vou falar mais uma. Nada prejudica mais uma paixão de vida, uma vivência com Deus, do que crise e problema não resolvido. Falta de perdão. Hoje eu vou usar um texto diferente dos muitos que eu já usei para vocês. Hoje vamos ler Jó 5,2, assim: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Quando você carrega ressentimento, eu tenho certeza que a maioria de vocês foi ensinado o seguinte: eu tenho que perdoar para liberar a pessoa, não é assim que o pessoal fala? Mentira. Quando você carrega ressentimento, amargura e dor, é a sua vida que está sendo corroída e não a do outro. O outro muitas vezes nem lembra mais do problema, sai fazendo, está vivendo, está fazendo as coisas, não está nem aí para você. É você que está sendo corroído e não sabe. A falta de perdão destrói a sua vida, querido. Destrói a sua paixão de viver, atrapalha você, atrapalha seu crescimento. A Bíblia, hoje trouxe um texto diferente para vocês verem dos muitos textos bíblicos que nós já lemos estudando perdão, e eu vou muitas vezes ainda falar de perdão. Jesus nos ensinou o quê? Dizem por aí que se você tiver que perdoar os outros, tem que perdoar 7 vezes. Aí o pessoal perguntou: Jesus, é 7 vezes? O que ele respondeu? Não, perdoe 70 vezes 7. 7 era um número considerado o número da perfeição. Multiplique a perfeição, amigo, por dia. Perdão é extremamente importante para manter a paixão acesa na sua vida. Perdão te libera a viver uma vida. Perdão faz com que, mesmo que alguém tenha te atacado, mesmo que alguém tenha te ferido, por mais profundo que seja o ferimento, o perdão permite aquele ferimento ser sarado e você continuar a viver. A falta de perdão funciona parecido com diabetes. Lembra que a diabetes atrapalha a ferida a cicatrizar. A falta de perdão é tipo o que a diabetes faz. Atrapalha a cicatrização da ferida. Faz ela ficar aberta ali, te perturbando. E aí daqui a pouco ela inflama, e vai piorando, piorando, piorando,
Tudo começou porque você não perdoou. Pratique o perdão. Então pratique o amor, pratique a integridade, pratique o perdão. E o último ponto para você poder ter essa paixão na sua vida é: tenha entusiasmo na vida. Aliás, é o entusiasmo que nos mantém de pé num mundo caído pelo pecado. Você precisa de entusiasmo. Para manter a paixão, você precisa de entusiasmo. E eu vou ensinar para vocês o que significa a palavra entusiasmo. Ela vem de duas palavrinhas gregas, ela deriva. É um sufixo "n", que significa dentro, e "theos", que significa Deus. Numa tradução livre, é Deus dentro. Deus dentro de você. Você quer manter a paixão de vida? Não tem outro jeito senão tomar cuidado com o seu relacionamento com Deus. Quanto maior é o relacionamento seu com Deus, maior será o amor, maior será a integridade, maior será o perdão, maior será o entusiasmo, maior será a vida. Entusiasmo. Sem entusiasmo não dá. Já viu chegar perto de uma pessoa e falar assim: e aí, meu irmão, como é que está hoje? Ah, sabe como é que é? Eles estão assim, vai tudo mais ou menos, está vivendo, né? Sabe? E se você não sair 30 segundos de perto da pessoa, daqui a pouco você também já está sentindo que está tudo ruim. Mas tem uma nuvem negra assim, e aí ela vem para cima de você também. Entusiasmo. Olhar a vida com paixão, olhar a vida com o olhar de Deus. Essa é a diferença de vida. Para concluir, tudo isso que nós estudamos, tudo isso que nós aprendemos ao longo da série, todas essas coisas é para resumir para vocês dizendo o seguinte: no final das contas, você não precisa se preocupar com a sua morte, porque ela vai chegar. Jó 14:5 diz: está escrito, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limite, além dos quais não passará. Ou seja, vai chegar o dia da morte. Não se preocupe com o dia da sua morte. Se preocupe em viver sua vida com Jesus. Viver conforme Ele manda. Viver conforme a palavra. Viver apaixonadamente. Viver com amor, perdoando. Viver bem. Aliás, eu esqueço o Anderson, falando de... Depois de ter aprendido sobre perdão, ele começou a perdoar como que ele estava bem, como que a esposa falou assim: você está doido, você vai fazer isso mesmo? Estou. E ela mesmo depois dizendo: realmente você está diferente. Simplesmente porque mesmo o seu membro da igreja não estando aqui, ele ouviu uma mensagem sobre perdão e resolveu aplicar a vida dele. Viver o que a Bíblia manda. E aí, meus queridos, vocês vão ter boa vida, vão ter boa família, vão ter bons relacionamentos, vão comer do melhor dessa terra e vão poder ter o mais importante de tudo isso, além de ter deixado uma boa marca eterna, além de ter tido uma boa vida, além de viver como Jesus deixou como exemplo para nós. Quando chegar diante de Deus no dia do julgamento, vão poder ouvir as palavras mais importantes de toda a eternidade: seja bem-vindo, servo bom e fiel, e venha para o regalo do seu Senhor. Porque estas palavras representam a passagem de quem está indo para o paraíso eterno ao lado de Deus, sem mais sofrimentos, sem mais dor, mas de felicidade, de vida, e uma vida indescritivelmente boa e eterna diante do nosso Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu nos tem dado. Ó Pai, ajuda-nos a verdadeiramente não precisar, ó Deus, saber que estamos doentes para morrer, mas ajuda-nos, ó Pai, como aprendemos na Tua palavra ao longo desses domingos, a ter vida e vida em abundância, a viver o Teu Evangelho apaixonadamente, a viver com nossas famílias, o nosso trabalho, em cada lugar onde estivermos, de forma sincera, apaixonada, íntegra, cheia de amor, e transferir esse amor de Jesus aos outros.
Ajuda-nos a saber investir o nosso tempo, nossos bens e tudo que temos em coisas que são eternas. Ajuda cada um a andar conforme a Tua palavra e a reavivar a paixão de vida e o amor pela Tua palavra e por Ti. Deus, completa em nossos corações aquilo que a minha imperfeição humana não foi capaz de transmitir das Tuas verdades eternas. Santo Espírito, fala ao coração de cada um, e que ninguém saia daqui como entrou, ninguém saia daqui para viver a mesma vida, mas que em nome de Jesus saia daqui com a firme decisão de viver uma vida eterna contigo e de viver uma vida abundante como Jesus nos coloca. Ó Deus, também pedimos ao Pai pelo Hudson, ó Deus, leva-o em paz para o seu lar, abençoe a vida dele e da família, ó Pai, enche-os cada dia mais com as suas bênçãos, a igreja onde ele está, a cidade onde está, ó Pai, em nome de Jesus. E a cada um, ó Deus, que aqui está conosco também, leva cada um em paz para os seus lares, em nome de Jesus nos oramos. Amém.